era policial militar. Eu passei no concurso público do Estado em 97, aproximadamente. E aí, depois que eu entrei para o concurso do Estado, a minha vida desandou. Então, eu gostava muito de sair nas noitadas. A gente começou a namorar a partir dos 2 meses, né, que a gente se conheceu. Só que era aquele relacionamento conturbado, que eu gostava muito de festa. E isso foi atrapalhando a minha vida profissional. Ia completar 2 anos, aí eu engravidei. E ela morava na casa da mãe dela, eu morava na casa do meu irmão. No final do mês, o que eu recebia já não dava mais para pagar as contas. Eu fui me ausentando muito do quartel. Passei, certa vez, 7 dias sem ir no quartel. E aí eu cometi um crime chamado, na linguagem militar, de deserção. E aí eu fui processado, acabei perdendo minha função. E aí eu tive que sair da polícia. E aí foi marcado o meu julgamento para 2 de abril de 2003. Se eu fosse condenado nesse processo de deserção, eu ia ficar preso. Ficou muito apreensivo, né? Eu não conseguia dormir, só o fato de eu pensar que eu ia ser preso. A gente foi morar, né, na casa que era a casa dele, né? A gente não tinha nada. E eu não tinha recurso financeiro para ajudar. Ele não podia arranjar emprego, né? Tipo assim, o CPF dele estava praticamente retido. No final de março, mais ou menos, eu estava sentado na calçada, na frente da casa do meu irmão. Naquele dia, eu tinha pensado, poxa, será que Deus quer mudar a minha vida? Aí, quando foi à noite, eu estava sentado na calçada, uma moça passou, do nada, não o conhecia, e disse assim, olha, se você quiser, Deus quer e pode mudar a sua vida. Vai na Igreja da Graça. E aí, aquilo ficou no meu coração. Um dia antes do julgamento, no dia 1º de abril de 2003, Valdeci decidiu ir até a Igreja da Graça e participou de um culto. Relatei minha situação do pastor. E aí me deu 3 palavras, né? Salmo 50, versículo 15, que diz, invoca-me no dia da tua angústia. Aí ele falou, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 10, provai e vede que o Senhor é bom. E ele me deu uma última palavra, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão, cuja esperança é o Senhor. Eu fiz uma oração em mim, aquela coisa saiu, me senti muito leve. Aí eu fiz um voto lá, disse, Jesus, se o Senhor me livrar desse julgamento, amanhã eu venho aqui e entrego a minha vida para o Senhor. Aí quando chegou lá o juiz, as autoridades militares estavam lá, perguntaram, eu falei, por que eu tinha me ausentado 7 dias e tal, aquela coisa toda. Aí o juiz olhou para mim, tá bom, vai embora, eu vou arquivar o teu processo. E Deus cumpriu o propósito. E aí, vim de lá feliz. Quarta-feira, fui pro culto. Aí, em determinado momento, o pastor disse, não é comum dia de quarta-feira eu pedir para alguém aceitar Jesus, mas eu sinto no meu coração que alguém quer aceitar Jesus. Quem é? Me levantei. E só deu um pulo, como é que se diz, né? Levantou rápido e desde aquele dia foi só bênção na nossa vida. Aí eu comecei a assistir muito o show da fé. O missionário uma vez disse que nós temos que edificar a nossa vida sobre a rocha. E eu comecei a estudar muito a palavra de Deus. Eu chegava do serviço, ele estava lá na mesa, sentado, lendo. E aí, quando foi um dia, o Espírito Santo disse assim, se você se tornar patrocinador, as portas vão estar abertas para você continuamente. Eu vou obedecer. Patrocinei. Deus foi transformando, foi abrindo portas. Nós casamos em outubro. Comecei a trabalhar. Aí eu terminei minha universidade e aí comecei a me envolver com as coisas de Deus, obreiro voluntário. E eu sempre lá junto com ele. Em 2011, cresceu no coração de Valdeci o desejo por pregar a palavra de Deus. Nesse tempo, eu estava me preparando para o concurso, para ser professor. Uma semana antes do concurso. Aquilo começou a arder no meu coração. Pedi uma confirmação de Deus se era aquilo mesmo. Aí foi que, né, pastor, quer fazer a obra e tal, vou levantar. Levantou ele como um pastor, né? E daí, da frente, foi bênção. Eu agradeço muito a Deus por ele ter insistido para eu ser o que hoje eu sou, pastor da Igreja da Graça. Eu tinha um desejo, né, muito tempo, uns 10 anos atrás, de ter uma filha, né? Tava me sentindo ruim, fui fazer um teste, pronto, tava lá, benção. Minha família é uma benção. E eu sou feliz porque Deus me fez ver que é na obediência que nós somos abençoados.